lá então, galera, agora para a aula de Era Vargas, não é? Era Vargas a gente vai considerar aqui todo o período de governo dele seguido, né? Ele volta a governar o Brasil depois, mas nós vamos falar desse período de 15 anos no qual ele passou no poder e todas as fases que a gente vai identificar nesse período bem conturbado aí da história do Brasil, tudo bem? Como sempre, a gente vai começar contextualizando aí o que levou Vargas a chegar ao poder, então o que a gente precisa aí relembrar para entender esse período, certo? Então, vamos lá. Eu tinha no Brasil, logo no início da República, após o fim do Império, a instalação de uma oligarquia, não é? Eu tive então a subida no poder de um daqueles grupos que foi contra, né, o governo do Pedro II, né, que retirou seu apoio no final do governo, que eram os cafeicultores do Sudeste, principalmente de São Paulo e Minas, e eu vou ter também aí junto representantes do Rio de Janeiro, que vão estar nesse pacote aí de estados privilegiados, não é? Pelo foco econômico, né, aqui no Sudeste com a plantação de café. Então por isso que eu dou o nome de República do Café com Leite, mas pode aparecer também o nome de República Oligárquica. Beleza? Então eu vou ter um predomínio e uma manutenção no poder a partir dos estados de São Paulo e Minas, lembrando que Rio de Janeiro entra junto no pacote, mas basicamente São Paulo e Minas, por isso República do Café com Leite. Esse período, como a gente já viu, inclusive, foi um período muito marcado por corrupção, foi um período muito marcado por maneiras de manipular as eleições, não é? Que ficaram muito famosas, inclusive, dentro da história, né? Como, por exemplo, eu inventar eleitores, ressuscitar eleitores, não é? O voto de cabresto, o curral eleitoral, todos aqueles processos que a gente já viu, tudo isso para poder manter São Paulo e Minas no poder. Obviamente, isso tudo junto com aquilo que a gente chamou de política dos governadores, não é? E coronelismo, né? Política dos governadores era aquele acordo entre os estados do Brasil e o governo central, no que o Michel de Foucault chamaria de microfísica do poder, né, onde aquilo de fato ocorreria na prática. Eu falo do coronelismo, dos grandes fazendeiros aí coagindo as pessoas que dependiam dele a votarem em quem ele queria. Então isso manteve, não é, essa oligarquia, esse elitismo político no Brasil durante esse período aí, logo após a República da Espada, não é? Então, a corrupção foi uma das grandes características desse período. E esse período vai acabar só com a crise de 1929, que assolou todos os países capitalistas e chegou rapidamente ao Brasil também. Afinal de contas, o Brasil sobrevivia da venda de um produto que não era essencial, de um produto que não era básico, e quando o sistema capitalista entra em crise, nós vamos ter então o corte desses supérfluos, não é? O corte desses produtos que não eram essenciais, como sendo uma das primeiras medidas tomadas, e aí a gente vai ter o Brasil perdendo enormes safras de café. Perfeito? Então, para poder dar conta dessa crise do café, o presidente em exercício no Brasil, que era o Washington Luiz, né? Washington Luiz era do estado do Rio de Janeiro, mas foi eleito como presidente pelo estado de São Paulo, certo? Ele não vai apoiar um candidato de Minas Gerais, ele vai passar a apoiar um candidato de São Paulo, com medo de que o candidato mineiro não tomasse as devidas medidas para solucionar a crise do café no Brasil. Então São Paulo quebra aquele pacto do café com leite e, ao invés de indicar um candidato mineiro, indica um candidato paulista. Minas Gerais então vai ficar contra São Paulo a partir disso, e aí aquele sistema do café com leite então vai falhar, beleza? Aqui nós temos algumas manchetes do episódio, né, da crise do café.
aonde nós vamos ter a queima da safra, não é? Para poder tentar manter o preço do café ainda meio competitivo, ainda dando um certo lucro aos cafeicultores. Então nós temos as safras sendo queimadas para que esse café não entrasse no mercado, e quanto menos café eu tenho no mercado, maior vai ser o preço dele. Obviamente isso é uma medida emergencial, isso não vai de fato resolver o problema da crise econômica que tomou o Brasil, ok? Então, Minas Gerais, como eu já disse, vai se retirar daquele pacto, né? Vai se retirar daquele acordo que tinha com São Paulo para a manutenção do poder naquela região, naquela classe social, naquela oligarquia, e nós vamos ter um processo revolucionário. Washington Luiz, então, vai indicar um candidato paulista para as próximas eleições, para as eleições de 1930, não é? Na verdade, eleições de 1929, né? E Júlio Prestes vai ganhar a eleição. Ok? Só que a gente já sabia que esse período era muito marcado por corrupção. Certo? Então Minas Gerais vai se retirar daquele acordo com São Paulo, vai denunciar aquelas práticas corruptas para a eleição, não é? Práticas que Minas tinha se beneficiado até então, mas a partir de agora eles vão então apontar essas práticas de corrupção como um fator para ilegalidade, para ilegitimidade das eleições, não é? E vão se reunir, os mineiros vão se reunir com outros estados que também queriam tirar São Paulo do poder. Ok? Então, se você for ver, durante toda a República do Café com Leite, a gente teve 11 presidentes, não é? E desses 11 presidentes, 9 representavam o Sudeste. Os dois únicos que não representavam o Sudeste era o Marechal Hermes da Fonseca, do Rio Grande do Sul, não é? E o Epitácio Pessoa, da Paraíba, que são dois estados politicamente muito fortes no Brasil nesse período, não é? Então Minas Gerais, quando se retira, vai fazer aliança com esses estados, com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba, ok? Vai apoiar esses estados, e o Rio Grande do Sul vai indicar um presidente, que seria Getúlio Vargas, e a Paraíba vai indicar o vice-presidente, que seria João Pessoa, então com o apoio de Minas. A esse grupo, a esse partido político que surgiu agora, essa união política, nós vamos dar o nome de Aliança Liberal. Então a Aliança Liberal foi um partido político, foi uma união política entre os estados que ficaram contra São Paulo nas eleições de 1929. Tudo bem? Júlio Prestes vai vencer, como eu já disse, certo? Também com base nas fraudes, também com base naquela postura totalmente ilegal a partir daqueles métodos que a gente já viu, né? O voto era aberto, então tudo aquilo era complicado, não é? Pela facilidade da corrupção. Só que tem um problema: crise econômica, situação econômica e consequentemente social que o Brasil começava a passar não permitiu que a República do Café com Leite continuasse, e a Aliança Liberal, mesmo perdendo a eleição, vai arranjar um jeito de tomar o poder. E uma das coisas que fez isso acontecer foi o assassinato de João Pessoa. João Pessoa foi assassinado a tiros, não é? Independente da motivação que levou a esse assassinato, ele foi utilizado pelo Getúlio Vargas como uma justificativa, como uma maneira de acusar São Paulo de ter, além de ter feito a corrupção nas eleições, de ter tentado desarticular, não é? O governo, ou a tentativa de governo do Getúlio Vargas. Então, o assassinato do João Pessoa foi um dos fatores, certo? Que motivou, que deu motivos, ok? Para a população também apoiar o Getúlio Vargas. Então, preste atenção, Getúlio Vargas perde a eleição em 1929 e a partir do processo revolucionário vai ter uma revolução ali comandada por ele, e ele, mesmo perdendo essa eleição, ele vai virar presidente do Brasil, ele vai tomar o cargo de presidente do Brasil à força. A questão aqui é a seguinte: Washington Luiz
era presidente em exercício quando ocorreram as eleições. Júlio Prestes vai ganhar as eleições, mas ele não vai assumir, porque o Getúlio Vargas vai tirar o Washington Luiz do poder antes de passar a faixa presidencial para o Júlio Prestes. Então, olha só, o Getúlio Vargas perde a eleição, tira o Washington Luiz do cargo de presidente e não permite que Júlio Prestes assuma o cargo. Perfeito? Então o processo revolucionário de 1930 é esse, e a grande motivação desse processo revolucionário foi a crise de 29, também associada com o assassinato do João Pessoa. Então é por isso que a gente vai chamar esse processo de golpe, não é? Tem gente que entende que é golpe, tem gente que entende que é uma revolução, porque aí vai depender muito do ponto de vista, não é? Golpe é quando eu tiro um governo ilegítimo do poder. Revolução é quando eu legitimamente vou fazer essa mudança política ocorrer. Então, assim, os paulistas vão entender que esse processo foi um golpe. Afinal de contas, todas as outras eleições tinham ocorrido da mesma forma e a gente considera aqueles caras como presidentes do Brasil, não é? Ninguém vai desconsiderar aquele período como sendo um período legítimo por conta daquelas posturas, não é? Agora, a partir do momento em que eu enxergo isso e eu vejo que a população se movimentou a partir disso, eu posso também imaginar que isso foi uma revolução. Afinal de contas, eu tive motivos que eu julgo hoje, né, como sendo motivos justificáveis para tirar Washington Luiz e Júlio Prestes do poder. Então, se eu considerar que o governo do Washington Luiz e o governo do Júlio Prestes eram ilegais porque foram baseados na corrupção, eu vou entender que isso é uma revolução. Se eu estou tentando defender o ponto de vista de que todos os outros presidentes anteriores também subiram ao poder graças a essas práticas corruptas na eleição, eu posso identificar esse processo como um golpe, então. Beleza? Então, aqui nós temos a Revolução de 30 mais ou menos explicadinha para você aí, e isso vai dar início, então, ao primeiro grande processo de governo aí do Getúlio Vargas, que vai ser considerado um governo provisório. Afinal de contas, ele não foi eleito para o cargo. Tudo bem? Ele está provisoriamente no poder, e ele, quando tira os paulistas do poder, ele vai prometer reformular a política do Brasil. Tudo bem? E essa reformulação incluiria uma nova Constituição para não permitir mais que essas práticas corruptas acontecessem, ok? E convocação de novas eleições. Afinal de contas, ele perdeu a eleição, ele não é legitimamente, então ele está provisório, temporário no governo. Tudo bem? E esse governo temporário, curiosamente, vai começar a se estender aí, não é? Getúlio Vargas não vai querer deixar o poder, então esse período vai começar a se estender muito e ele vai ficar provisoriamente 4 anos no poder, ok? Então ele vai tentar organizar a economia, lembrando que o Brasil passou já pelo ciclo da cana, passou pelo ciclo do ouro e agora a gente viu o fim do ciclo do café. Então, economicamente, o Brasil não tinha lá grandes produtos para manter a sua economia. Certo? Então eu vou ter aqui um problema sério para tentar organizar a economia no início do governo do Vargas, que ele não vai conseguir muito bem resolver. Ok? Ele vai prometer, como eu já disse, uma nova Constituição, ele vai prometer convocar novas eleições, e isso não vai acontecendo, a população começa a ficar meio desconfiada, principalmente a população de São Paulo, tudo bem, que vai então organizar uma revolução. A Revolução de 1932, então, vai ficar para a próxima aula, na verdade, não é? Porque é um processo bem específico, a gente precisa olhar ela com um olhar mais crítico, certo? Mas a Revolução de 1932, eu já posso adiantar para vocês, foi uma exigência de São Paulo
contra esse governo provisório do Getúlio Vargas, já que ele não vai imediatamente convocar uma eleição, que ele não vai imediatamente fazer uma nova Constituição. Então São Paulo passa a questionar a legitimidade, São Paulo passa então a questionar a autoridade de Getúlio Vargas, e aí vai ter um processo revolucionário, outra, né, revolução, essa muito mais parecida com uma guerra mesmo. São Paulo meio que vai declarar guerra ao governo dele, vai declarar guerra praticamente ao resto do Brasil, então a gente vai ter um conflito aí bastante violento, um conflito bastante interessante da gente estudar. Afinal de contas, é quase que um movimento separatista, é quase que um movimento onde São Paulo começa a negar o resto do Brasil, porque também perdeu, não é, aquele monopólio do poder, perdeu todo aquele status que tinha, né, de ser o estado de maior importância política para o Brasil. Então os paulistas, muito irritados com o governo do Vargas, e Vargas vai começar a sofrer cada vez mais oposição de São Paulo, vão pegar em armas e vão lutar agora contra o governo de Getúlio Vargas. Beleza? Então, Revolução de 1932, que tem feriado no estado de São Paulo, né, no dia 9 de julho, vai ficar então para o próximo vídeo, mas a gente já deu uma boa introduzida aí no que ela seria. Beleza? Vamos ficar por aqui então, vai ter exercício para vocês fazerem também, e tchau, tchau!